Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar, e não fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda. Oremos. Querido Deus, eterno e bondoso Pai, eis-nos aqui diante da tua palavra, e nós suplicamos, Senhor, abre o nosso coração para receber a verdade, a tua palavra. Abre a tua palavra para nós. Desvenda, ó Deus, os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei, a lei da liberdade. Ó Senhor, destampa os nossos ouvidos, ilumina os olhos da nossa alma, para que a tua palavra fale conosco profundamente. Suplicamos-te em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, este grande servo do Senhor Jesus Cristo, ele falou a respeito de muitos assuntos e ele nos deu, queridos, uma série de orientações. E ele fala sobre aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele fala da coroa da justiça que está preparada e reservada para aqueles que amam a vinda do Senhor. E eu quero perguntar a você nesta manhã: você ama a vinda do Senhor Jesus Cristo? Você a ama? Você a deseja? Você torce para que ela ocorra o quanto antes? Ou, em sua opinião, quanto mais demorar, melhor? Ou você é absolutamente indiferente diante daquilo que Deus tem reservado na vinda do Senhor? Foi o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, quem também declarou em Lucas: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando chegar esse momento, ele encontrará fé na terra? O Senhor Jesus Cristo, também falando sobre o final dos tempos, ele declarou: sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Esse que perseverar até o fim. Portanto, amar a vinda do Senhor, quando essa vinda se der, o Senhor encontrará fé na terra, haverá ampla apostasia, abandono da fé, e o Senhor declara que haverá ódio, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, João diz: e agora, filhinhos, permanecei nele. Por quê? Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, a salvação começou no coração de Deus na eternidade. Quando Deus manda seu Filho para nos redimir, seu Espírito para nos regenerar, quando Ele nos justifica pela sua graça por meio da fé, e nos adota como seus filhos e membros da sua família, e quando pelo seu Espírito Ele nos santifica, nós somos informados nas Escrituras que aquele que começou a boa obra em nós, a obra da salvação, Ele irá consumá-la, porque Deus não é Deus de obras inacabadas. Ele começou. Pedro nos diz em sua primeira carta que nós somos guardados para a salvação e
também ela é guardada para nós, pelo poder de Deus, através da fé. Nós temos muitas evidências bíblicas de que os salvos perseveram, de que não é a perseverança quem salva, mas o fato de que a perseverança é uma evidência de que alguém foi regenerado, foi convertido, foi justificado, foi adotado e está sendo santificado ou santificada pela obra do Espírito Santo em seu coração. Por isso, porque os salvos perseveram e porque não é possível e não podemos abandonar Jesus Cristo, é que João, nesta sua primeira carta, o tempo todo, ele nos relembra: permanecei nele. Vamos ver no versículo 24. Portanto, permaneça em vós, é uma ordem, o verbo está no modo imperativo, o tempo presente indica continuidade, e diz o texto: permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes, que é o Evangelho. No princípio, eles ouviram o Evangelho, e esse Evangelho deve permanecer neles. E João afirma: se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, ou seja, o Evangelho, também permanecereis no Filho e no Pai. Agora vejam o versículo 27, a última frase: permanecei nele, mais uma vez um imperativo, uma ordem, assim como ela, a unção, vos ensinou. João já disse no verso 20, vós tendes a unção, é o Espírito Santo, e no verso 27 diz que essa unção permanece em nós, trata-se do Espírito Santo, e ela, a unção, o Espírito Santo, nos ensina exatamente o seguinte: permanecei nele, assim como ela, a unção, vos ensinou. Irmãos, Deus nos selou com o seu Espírito para nos marcar como sua propriedade exclusiva. Deus nos deu o seu Espírito como penhor, que é a garantia de que todas as suas preciosas promessas em nós se cumprirão. E o ministério do Espírito Santo em nosso coração e em nossa vida é único. Ele aponta para Jesus o tempo todo. O Espírito Santo em meu e em seu coração, ele está nos ensinando: continue com Jesus, continue com Jesus, não se aparte, não se separe, não se afaste de Jesus Cristo, continue com Ele, persevere. Por isso, nós precisamos entender, meus irmãos, a importância da perseverança ou do permanecer, do continuar com Jesus. Por quê? Porque disse o apóstolo João: com que propósito eu devo permanecer nele? Para que tenhamos confiança quando ele se manifestar, e não fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda. Jesus voltará. A palavra vinda é a tradução da palavra grega parúsia ou parousia, que significa literalmente presença, e ela era usada para descrever a visita de um imperador ou de um soberano aos vários lugares do território do seu domínio. Então, era uma visita que marcava a própria presença daquele que era o rei daquele lugar e daquelas pessoas. João está dizendo que haverá a vinda. Essa vinda do Senhor será a sua própria presença em seu universo, que é a esfera sobre a qual ele reina e ele governa. Ele voltará. E existem duas possibilidades diante da sua vinda. Uma é de ficarmos envergonhados diante dele, em sua vinda. E a outra é a de termos confiança em sua vinda. E eu quero perguntar aos amados irmãos: como nós iremos reagir
diante dessa manifestação futura. Os irmãos observem capítulo 3, verso de número 2. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, a palavra significa tornar-se público, notório, visível, universalmente conhecido. Quando ele se manifestar, então seremos semelhantes a ele, porque nós o veremos como ele é. No entanto, e apesar desses dois textos falarem desta manifestação futura, João também diz em 1 João 3,5: e bem sabeis que ele se manifestou passado, para tirar os pecados, e não há pecado nele. No verso 8, quem vive habitualmente do pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou passado, para destruir as obras do diabo. Portanto, João fala de duas manifestações. A primeira foi a encarnação, quando Deus se torna homem e se permite enxergar e se filmar de corpo inteiro. Ele manifestou-se para tirar os pecados e para destruir as obras do maligno. Mas João fala de uma manifestação futura, um aparecimento público, universal, notório, para toda a humanidade. E João diz: permanecei nele, é uma ordem, continue com ele, não abra mão de Jesus Cristo, não se afaste de Jesus Cristo, não permita que nada, não permita que ninguém o afaste, o separe de Jesus Cristo. Você é discípulo, discípulo é seguidor, siga o Senhor, siga-o de perto, em estreita e em íntima comunhão com ele, a cada dia, todo dia, permanecei nele. O verbo significa continuar. Então continue com ele. Por quê? Porque, meus irmãos, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, aqueles que não continuarem com Jesus, o que acontecerá? Quando ele voltar com poder e grande glória, eles ficarão envergonhados diante dele. Que tipo de vergonha? Basta que os irmãos, por exemplo, observem as parábolas que o Senhor contou das virgens, dos talentos e tantas outras parábolas sobre aqueles servos que não aguardaram preparados, servindo ao Senhor, estavam despreparados e ficaram envergonhados quando o Senhor voltou. Quantas parábolas Jesus, meus irmãos, ele contou a esse respeito. Dizem, o livro do Apocalipse diz: os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e diziam aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face do que está assentado no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, o dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Sim, quando Jesus se manifestar, meus irmãos, será um dia em que a humanidade se dividirá em duas reações. Uns estarão envergonhados diante dele na sua vinda, fugirão da sua presença, farão de tudo para não ter que vê-lo, encará-lo. Outros, no entanto, diz o texto, terão confiança. Essa palavra, parésia, ela significa ousadia, coragem. É uma palavra que significa a liberdade para falar. Quando você tem intimidade, você aborda uma pessoa e confiantemente você se dirige a ela e fala com ela. Imagine ter confiança quando Jesus voltar. Será maravilhoso. Lembremos da rainha.
da rainha, meus irmãos, que não podia comparecer diante do rei sem ser chamada. O preço do atrevimento, da confiança, da coragem de ir à presença do rei e abordar o rei poderia lhe custar a vida. Ela foi em jejum e oração. Sua vida poderia ser ceifada. Ela foi insegura. Mas nós, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, quem continuar nele não vai se sentir assim. E agora? Eu posso agora celebrar, eu posso correr ao encontro, ou eu corro para longe, eu corro para dentro das rochas, das montanhas, e peço para morrer soterrado, para não ter que vê-lo, ou eu começo a pular de alegria, eu começo a celebrar essa volta magnífica, que representará a destruição final do mal e de toda injustiça, e o estabelecimento final e eterno do reino de Deus. Irmãos, como nós reagiremos diante da vinda do Senhor? Nós vamos realmente celebrar essa volta? Paulo fala da coroa da justiça reservada para aqueles que amam a vinda do Senhor. E nós precisamos amar essa volta, essa vinda, essa presença triunfante, essa presença maravilhosa. Qual a condição para que naquele dia você não fique envergonhado e você se sinta confiante? A condição é: permanecei nele. Se você permanecer nele, assim você reagirá quando ele voltar. Mas, irmãos, qual é a condição para permanecer nele? O verso 24 diz que se o Evangelho permanecer em nós, então nós permaneceremos no Pai e no Filho. Ora, irmãos, permanecer no Filho e no Pai tem a ver com um relacionamento. E a condição para continuar a me relacionar com o Pai e com o Filho é que a verdade revelada por Ele permaneça em mim. Por isso, a base do relacionamento entre nós e o Senhor é a verdade por Ele revelada. Quem não acredita no que Ele disse, quem não confia no que Ele revelou, quem não crê na verdade objetiva que Ele pôs em nossas mãos através dos apóstolos, ele não consegue continuar numa relação com o Pai e com o Filho. Você conseguiria manter-se em um relacionamento pessoal com alguém que não acredita naquilo que você diz, não acredita no seu caráter? A base de qualquer relacionamento, para que qualquer relacionamento perdure, o fundamento é a confiança na palavra, é esse elemento de eu conheço o caráter, é isso que dá fundamento. Portanto, João está dizendo, a doutrina é muito importante. Se o Evangelho permanecer em mim, então eu permanecerei no Pai e no Filho. E o Espírito Santo, observem bem a obra da triunidade, ele está em meu coração, ele é a unção, e o tempo todo o Espírito Santo pela palavra está me dizendo, continue com Jesus, continue com Jesus. Então, é o ministério do Pai, é o ministério do Filho, é o ministério do Espírito Santo. É Ele quem está nos dizendo, vocês são cristãos, vocês conhecem a verdade, continuem com Ele, continuem com a verdade, continuem com Ele. Por quê? Porque nós estamos continuando com a sua doutrina. Então, nós temos nas mãos a revelação, a Bíblia Sagrada, objetiva, que pode ser lida, estudada e aprendida. Temos no coração a unção, o revelador, que nos ensina a palavra. E Ele está nos dizendo, continue com Jesus. Para eu continuar com Jesus, eu tenho que continuar com a doutrina cristã. Por isso é impossível alguém continuar com Jesus se ele errou doutrinariamente, se ele desviou-se doutrinariamente. A base
da possibilidade de continuar com Jesus é dar crédito a tudo quanto ele revelou. Por isso, não se trata apenas de um relacionamento subjetivo, eu e Deus e eu. Esse relacionamento, ele tem um fundamento, é toda a revelação que ele pôs nas nossas mãos. Ela é quem dá sustentação a esse relacionamento. Portanto, se a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, ele continuar em mim, então eu continuarei no Pai, eu continuarei no Filho, e o Espírito Santo estará sempre me dizendo: continue com Ele, não abra mão de Jesus, continue com Ele. Então, nós não ficaremos envergonhados quando Ele se manifestar. Nós nos alegraremos, nós iremos vibrar com a possibilidade da volta do Senhor, porque nós amaremos a sua vinda. Teremos essa confiança de correr, de entrar em estado de alegria perene. Irmãos, observem 1 João capítulo 4, versículo 17. Nisto, João 4,17, o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. No dia do juízo, você terá essa confiança, essa certeza, essa segurança, se agora você ouvir as trombetas, e você souber que são as trombetas angelicais que anunciam a vinda, você agora vibra, se alegra, sai do templo para ver, ou você entra em estado de desespero, porque você está inseguro, intranquilo, tem dúvidas sobre o seu relacionamento com Deus. Como você reagirá? Como você se sentirá? Você sentirá confiança? Pois assim como Ele é, Jesus amado, nós também somos. Por isso João diz: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, quem ama o Senhor não tem medo do juízo, porque o medo implica castigo. O medo tem a ver com culpa, a culpa tem a ver com desobediência, que tem a ver com castigo de Deus. Portanto, embora sejamos pecadores, indignos, sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós não devemos pecar, mas se pecarmos, temos um advogado, o justo. Ele fez um sacrifício propiciatório, capítulo 2, que afasta de nós a ira de Deus. Portanto, nós estamos em Cristo, fomos perdoados, salvos pela graça. Diante dele, nós vibraremos quando ele voltar. Quando esse dia chegar, diante de uma enfermidade que pode ceifar a nossa vida, diante da proximidade da nossa própria morte, nós encararemos a morte não com vergonha do obreiro que não foi aprovado, do obreiro que tendo que se envergonhar, porque o seu caráter não foi santo, e ele deu mau testemunho, porque o trabalho que ele fez para Deus foi mal feito, foi com desleixo, ou ele foi um servo inútil, que cruzou os braços, que não se entregou ao Senhor, e não entregou a sua vida para a obra. Queridos irmãos, a nossa vida é passageira, aqui não é nosso destino final. Nós temos que mirar no Senhor, e temos que ter o prazer de adorá-lo, e o prazer de servi-lo. Não podemos deixar que o mundo e a nossa própria sobrevivência nos afaste dele e da obra dele. Temos que conseguir o equilíbrio de não permitir que a nossa vida deixe de ser uma vida de adorador e de pleno serviço à causa dele. Por isso Paulo diz: procura apresentar-te. É uma linguagem que tem a ver com os tribunais. Apresenta-te. Como? Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Aprovado por Deus e não reprovado por Deus. E João está dizendo: filhinhos,
continuem com Jesus, porque os que perseverarem serão salvos, e quando Ele se manifestar, nós teremos plena confiança. Queridos, essa é uma das doutrinas que a Reforma Protestante resgatou. A doutrina católica da justificação pelas obras, ela não traz segurança, porque ela deixa margem para que no dia do juízo possamos ser condenados se algum pecado grave cometermos nesse processo até o juízo final. Mas quando os reformadores resgataram a doutrina da justificação, de que Deus nos absolve pela sua graça por meio da fé, que não precisamos esperar o dia do juízo final para ouvir o veredito divino de absolvição. Deus nos justifica como justo juiz, com base na justiça de seu Filho a nós imputada ou atribuída. Ele nos declara inocentes. Quando Deus faz isso, não há mais condenação. A doutrina da justificação pela fé, ela nos ensina que a salvação é uma obra irrevogável da graça de Deus. Esse juiz que pronunciou o seu veredito, não se engana e não erra e não volta atrás. Ele nos absolve. E observem que há uma diferença entre perdoar e absolver. Se eu lhe disser eu lhe perdoo, eu estou pressupondo que você errou comigo, e eu vou perdoar o erro que você cometeu comigo. Mas quando o juiz diz, eu te absolvo, ele está dizendo, de tudo quanto você é acusado, você não tem culpa, você é inocente. Eu não estou lhe fazendo favor, eu estou lhe dando liberdade, porque você é inocente. Como Deus pode assim nos tratar, se somos culpados? Porque, meus irmãos, Ele nos une ao seu Filho. E quando Ele olha para nós, Ele olha para a inocência, a perfeita obediência de Cristo, seu caráter puro e santo, e é com base nessa inocência do Senhor e em sua justiça objetiva, porque Ele jamais pecou e desobedeceu à vontade de Deus, é que Deus nos diz, você está absolvido por causa da justiça do meu Filho. Por isso, meus irmãos, a salvação é uma obra maravilhosa. No entanto, ela não retira de nós a responsabilidade da perseverança, porque os salvos perseveram, eles não abandonam o Senhor no meio do caminho. Quem se afasta de Jesus Cristo no meio do caminho, nunca foi dele, apenas o abraçou como é possível abraçar a Buda e seu ensinamento, a Maomé e a seu ensinamento. Mas quem está na videira, e ele disse, permanecei em mim, e ele prometeu, eu permanecerei em vós. Ou seja, continuem comigo, eu continuo com vocês. Os salvos perseveram, e João está dizendo, filhinhos, permanecei nele, continuem com ele. Para quê? Para que vocês estejam preparados para a volta do Senhor. E ao invés de ficarem envergonhados, porque o negaram, o rejeitaram e o desobedeceram, vocês tenham confiança naquele dia, um dia de alegria, de vibração. Eu posso imaginar, irmãos, os salvos correndo pelas ruas e se abraçando e comemorando a volta do Senhor, enquanto em parafuso, em desespero, as pessoas estarão, é Jesus, mas eu não o aceitei, eu não o busquei. Será um dia de muita alegria, em que nós iremos para o encontro com o Senhor nos ares. A Bíblia diz, irmãos, que os salvos, eles serão chamados, será algo maravilhoso. O que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. O que é mortal, de imortalidade. Nós seremos levados para encontrar com o Senhor nos ares. Um encontro, e esse encontro não nos trará desespero, só trará alegria. Porque nós somos dele, porque nós continuamos com ele. Mas isso não acontecerá com aqueles que não continuam com Jesus.
E o Senhor trará consigo aqueles amados nossos que morreram, e que morreram na fé, e que morreram com Jesus, e nós os encontraremos. Será um dia de glória para a igreja, para os salvos, mas será um dia terrível para os ímpios, para os incrédulos. E João está dizendo, para que não seja assim para você, continue com Jesus, continue com Jesus. O Espírito Santo em nosso coração o tempo todo está dizendo, continue com Ele, permaneça nele, não largue o Senhor, não largue o Senhor. Isso é muito importante, meus irmãos. Eu quero terminar mostrando para os irmãos, capítulo 3, verso 24. 1 João 3, 24. Disse o apóstolo João, quem guarda seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. O Espírito que ele nos tem dado está nos ensinando, continue com Jesus. Agora veja, meus irmãos, o que o apóstolo João diz, versículo 13, capítulo 4, verso 13. Assim sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. A presença, ele nos deu o seu Espírito. Vós tendes a unção da parte do Santo. João 2,20, João 2,27, essa unção que recebestes dele permanece. O Espírito Santo no Antigo Testamento era dado e era retirado. No Novo Testamento, na Nova Aliança, isso não se dá. Ele dá e o Espírito permanece. A unção permanece em vós e ela está o tempo todo dizendo a gente, continue com Jesus, não largue Jesus, continue com Jesus. É o Espírito Santo dando testemunho ao nosso espírito de que nós somos dele e de que ele é nosso, e é isso o que nos sustenta até o momento final, ou de nossa morte, ou da volta do Senhor. Portanto, eu quero lhe perguntar, você tem permanecido, continuado com Jesus? Eu não estou perguntando se você é membro da igreja, porque existem pessoas que fazem um compromisso com Jesus, mas é um compromisso formal e religioso, e aparentemente essas pessoas são salvas, aparentemente, e quando elas deixam a igreja e Jesus Cristo, dá-nos a impressão de que salvos podem perder a salvação, mas nunca foram salvos, porque se fossem salvos, jamais teriam deixado o Senhor e muito menos a igreja. Por isso João diz, eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. É o mesmo verbo. Quem continua com a igreja, continua com Jesus. Quem continua com Jesus, continua com a igreja. Quando uma pessoa larga a igreja e larga Jesus, é porque nunca foi do Senhor, nunca foi membro do corpo espiritual de Cristo. Talvez membro do rol institucional da pessoa jurídica, Igreja Batista de Constantinópolis, talvez as pessoas, ou todos, possam ser aqueles que se batizarem, mas para pertencer ao corpo de Cristo, a esse corpo espiritual, é preciso crer nele como Senhor e Salvador e continuar. E ele declarou, se as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quando a palavra permanece em nós, nós permanecemos nele. E o Espírito e a palavra, em harmonia, elas apontam para Jesus. Por isso Jesus disse, ele me glorificará. O Espírito Santo veio para glorificar Jesus na nossa vida. Ele aponta para o Senhor e o enaltece e diz, é Ele e somente Ele. É o que o Espírito Santo diz ao nosso coração todo o tempo
e o tempo todo. Portanto, para que não tenhamos vergonha quando Ele se manifestar, com poder e grande glória em âmbitos universais, mas tenhamos essa confiança, essa alegria, essa certeza, essa segurança que traz paz e conforto ao coração, tanto para a volta quanto para a nossa ida. Através da morte, Paulo disse: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. É lucro sim, porque morrer significa experimentar em plenitude o que hoje já experimentamos parcialmente. E se a experiência parcial é fantástica, o que dirá a experiência plena de deixar de vê-lo por espelho e vê-lo face a face? O encontro com o Senhor é maravilhoso. Queridos irmãos, quando adoecer, se a morte nos avistar e nos der já um sinal de que está próxima, vamos abrir os braços e dizer: a morte foi tragada na sua vitória pela ressurreição. Você é bem-vinda, você é lucro, você está abrindo a porta para eu entrar na gloriosa presença do meu Senhor e para desfrutar eternamente a glória da salvação, o novo céu e a nova terra, para receber a cura interior, quando Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e Ele então tirará de nós todos os traumas, todos os nossos complexos, todas essas feridas da alma que nós trazemos desde o nascimento até o último dia de vida. Tudo isso será limpo, será curado. É um dia maravilhoso. Não entremos em desespero. As igrejas que fazem do milagre a sua bandeira trabalham em cima do desespero de quem não é salvo. Porque quem é salvo não diz assim: bem, eu estou doente, que bom, vou morrer. Não, nós entregamos nossa vida, oramos, podemos e devemos pedir a cura, se agradar a Deus, dá-la. Mas se o Senhor diz não, mesmo para alguém que nós amamos muito, seja filho, seja pai, seja mãe, seja quem for, nós devemos dizer: Senhor, nós morremos e vivemos para o Senhor deu, o Senhor está tomando. Glórias ao Senhor, está aqui, Pai. Irmãos, essa confiança é produto da graça, é produto do Espírito, é produto de Deus na nossa vida. É maravilhoso ser cristão, servir ao Senhor. Eu peço a Deus, irmãos, que nenhum de nós aqui nesta manhã se conforme com a religiosidade e realmente queira ter um relacionamento salvífico com Deus o Pai, com Deus o Filho. Por isso, permita que a palavra entre e permaneça. Ela é a condição para você continuar com Jesus. Abaixe a sua cabeça, faça a sua oração diante do que você ouviu. Por mais tristezas que você hoje possa ter, por mais que você diga: minha vida não está do jeito que eu gostaria, celebre o triunfo da graça. Podemos até sorrir dos nossos problemas, eles estão com os dias contados. O Senhor voltará, iremos para Ele. Para mim viver é Cristo, morrer é lucro, disse o apóstolo Paulo. Então vamos pedir ao Senhor para que o tempo que Ele nos der sobre a terra, vivamos para a sua glória, para adorá-lo e para servi-lo de todo o coração.